Eu quero ministrar aqui, dentro da série Reino de Plenitude. O último sermão que eu ministrei foi sobre a plenitude do reconhecimento no anonimato. É onde a gente passou agora para, a fase de a gente estudar na palavra de Deus aspectos do reino de Deus dentro de seus paradoxos. E é muito interessante isso, porque o reino de Deus confronta mesmo o reino aqui da terra que caiu do céu. E hoje quero ministrar sobre a plenitude da força na fraqueza. Incrível, né? Como se o reconhecimento, verdadeiro, está no esvaziamento das aparências, das posições, é no anonimato. E agora eu quero fazer você pensar na palavra de Deus acerca dessa grande verdade do reino dos céus. E é maravilhoso isso, porque ele faz a gente pensar nesse sentido. Existe uma plenitude de força dentro da fraqueza, na fraqueza. E a gente vai perceber isso na palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 17 a 31. Eu quero ler com vocês. Peguei esse texto como base, mas nós vamos no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Eu quero ler com você, estudar com você. Aleluia, plenitude da força na fraqueza. Meu Deus, que confusão. Mas a palavra de Deus deixa muito bem claro e definido. Amém? Esse poder que se aperfeiçoa, essa força que é de Deus, que se aperfeiçoa na fraqueza que é humana. Vamos lá. Lá em 1 Coríntios 1, 17, quem encontrou, diga amém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo, loucura, fraqueza para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Versículo 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Diga para o seu irmão: para que ninguém se vanglorie diante dele. Amém? Versículo 30 eu vou ler. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar,
glorie-se no Senhor. Amém, igreja? Meu Deus, nossa natureza humana se corrompeu com o pecado e com o orgulho. Pastor, mas orgulho não é pecado? É. Mas será que o orgulho vem antes do pecado? Porque pecado é aquilo que a lei, delimitou que é. Mas antes da lei, havia um princípio. Então, eu afirmo a você que a nossa natureza humana se corrompeu com o pecado e com o orgulho. Nossa beleza, nossa importância, nossa sabedoria, nossa força, nosso poder se tornaram em ambientes para o desenvolver do nosso orgulho e divisão em vez de nossa humildade e unidade. Olha só, irmãos. É uma coisa meio louca. E eu queria que você pensasse comigo fora da caixinha. Porque os anjos tinham sua beleza, e têm até hoje. Tem sua força, sua glória. Tem sabedoria, conhecimento. E foi dado também aos homens beleza, importância de ser e de existir, sabedoria, força e poder. Mas tudo isso, irmãos, que era belo, importante, sábio, forte, poderoso, se tornou em ambientes para nosso orgulho se desenvolver e dividir isso, em vez de unir isso em humildade. Nós separamos isso, nós trazemos dualidade para essas coisas, para essas virtudes, ou capacidades, ou propósito de ser, que Deus criou, e nós maculamos, nós corrompemos a maneira como nós olhamos para essa sabedoria, para esse poder, para essa beleza, para essa força, dentro da criação, a maneira como nós olhamos, a maneira como nós entendemos e a maneira como nós decidimos e nos relacionamos acerca disso. O orgulho nos fez duelar. O orgulho nos fez nos separar. Ele maculou a beleza, ele maculou a sabedoria, a força, o poder. Em vez de termos humildade e manter isso tudo unido em perfeita manifestação de ser, nosso orgulho maculou. Eu quero ler com vocês em Ezequiel capítulo 28. Eu não vou terminar esse sermão hoje, eu acredito, então eu vou fazer uma parte dele. E eu quero ir com vocês, pensar com vocês na palavra de Deus. Ezequiel 28, 12, versículo 12, versículo 15 e versículo 17. De uma maneira resumida, quero ler com você, Ezequiel capítulo 28. Eu vou te dar a figura que as Escrituras trazem de revelação em relação à personalidade e natureza de Satanás. Essa revelação está numa profecia acerca de uma figura de um rei terreno, mas a profecia se desdobra com detalhes que não tem como distinguir que ela está falando também de uma figura de ser celestial. E olha o que diz a palavra de Deus através do profeta, Ezequiel 28, 12. Diz: Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe:
Assim diz o soberano Senhor: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Amém, irmãos? Então, quando Deus criou a criação, encheu ela das suas próprias virtudes perfeitas. Encheu a criação de beleza, de propósito, de sabedoria. Você olha para a criação e você tem que concluir que existe sabedoria em tudo que está sendo criado. Tudo que você contempla na criação, você percebe a beleza. Você pode hoje, caído, separar isso. Você pode ainda contemplar isso. E Deus está falando de um ser que habitava nesse céu de Deus, e ele diz: você era o modelo, o padrão de perfeição, cheio de sabedoria. Deus deu sabedoria, Deus compartilhou conhecimento dele com esse ser e essas criaturas. E quando eles foram criados em plena perfeição, de tal forma que são modelos de beleza, de sabedoria. No versículo 15 vai dizer: você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado. Ou seja, foi criado em perfeita beleza, em perfeita, não perfeita sabedoria, mas cheia de sabedoria. Porque quem é perfeito em sabedoria e conhece todas as coisas é o Criador. E aqui que é maravilhoso, depois você vai saber a humildade que Deus tem de compartilhar o conhecimento que Ele tem com aquilo ou com aqueles que Ele criou. Então diz que esse ser é perfeito em beleza, ele é muito belo. É como se Deus pegasse a aparência da beleza divina e colocasse nele. Pega ele e enche de sabedoria. Não põe perfeita sabedoria. Se fosse perfeita sabedoria, não tinha tropicado no próprio conhecimento. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Espera aí. Então, esse ser belo, modelo de perfeição, cheio de sabedoria, foi criado em perfeição, mas até um dia em que foi encontrado nele a maldade. Versículo 17. E aí o texto vai dar detalhe, que maldade é essa? Qual que é a natureza dessa maldade? O versículo 17 diz: seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu a tirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Ele olha para si mesmo e contempla a si mesmo. E porque ele não era perfeito em sabedoria, mas cheio de sabedoria, lhe faltava sabedoria. Ao olhar para si e ver a sua própria beleza, a sua própria imagem bela, ele começa a trazer um raciocínio, uma mentalidade de divisão, de orgulho de ter ou de ser belo. Aqui que está o negócio. Pois Deus é belo, Deus é perfeito, mas não se orgulha disso. Ele é humilde em beleza, como ele é perfeito em beleza. Mas esse ser criado, ao contemplar a sua beleza, que Deus o fez e deu, ele começa agora a olhar para outros seres, e até mesmo para o Criador,
e com pensamento próprio, com sentimento próprio, com vontade própria, pois esse ser foi feito à imagem de Deus, no sentido de ter vontade própria, para ser livre para amar, o maior dom da essência de Deus. Ele agora encontra mal. Diante de todo esse bem, ele encontra o mal. E ele corrompe, queridos irmãos. E ele não ficou feio não, irmão. Ele continua belo. Mas ele não é mais o mesmo ser. Ele tem agora a beleza. Antes ele não tinha orgulho da beleza, mas agora ele tem orgulho de ser belo. Orgulho de ser forte. A tal ponto de corromper essa sabedoria, esse conhecimento de si mesmo e de Deus. Olha só, tínhamos beleza, sabedoria em Adão, força, poder e importância. Éramos plenos, sem falta de nada, irmãos. Não tínhamos falta de nada. Esses seres não tinham falta de nada. A humanidade não tinha falta de nada. Em Adão, em Eva, no jardim, não tinha falta de nada. Até esse ser vir e tentar a mente humana na mesma mentalidade de orgulho. A sagacidade do inimigo trouxe a mentalidade da falta de algo na beleza. A falta de algo na sabedoria. A falta de algo na força. A falta de algo no poder. O que está faltando? Na beleza, na força, na sabedoria, no poder. É um conceito idólatra da divindade. Como se a divindade fosse uma ostentação de poder, de força, de beleza, de sabedoria. É aqui que descobrimos essa falta. O que estava faltando era exatamente aquilo que o inimigo imaginava ser. O orgulho disso. Faltava o orgulho de ser belo em toda a criação. Faltava o orgulho de ser forte. Faltava o orgulho de conhecer e saber. E isso é um conceito de idolatria. O Satanás, irmão, mas ele fez um cálculo, irmão, muito interessante, que parece ser verdade, mas não é. Que parece ser belo, mas não é. Que parece ser força, mas não é. Que parece ser Deus, mas não é, irmãos. Olha a tolice, isso para mim é loucura. Com o pouco conhecimento que tinha, ou com aquilo que ele tinha cheio, do conhecimento que tinha, ele com seus botões, começou a imaginar que a divindade é um ser que ostenta o que tem ou o que é. Então ele olha para as características que Deus deu para ele e fala, é isso que é ser divino. Ser divino é ser belo. Ser divino é ter sabedoria. Ser divino é ter força. Ele desfigura, ele traz uma esquizofrenia, ele faz uma fração da personalidade da divindade, e isso dá conta da cabeça dele.
E ele não percebe que está ficando esquizofrênico, que ele está ficando insano. Pois ele pensa que Deus é a ostentação de seus poderes, que Deus é simplesmente a ostentação de sua beleza, que Deus é apenas a ostentação de sua força, sabedoria e poder. Tudo era perfeito, até pensar que o propósito da beleza era o orgulho de ter ou ser belo. Se orgulhar de ser forte se tornou a nossa fraqueza. Se orgulhar de ser sábio se tornou a nossa loucura. O orgulho de nosso próprio bem e mal, o orgulho de ser um de nós, não mais a humildade de ser o nós de um. Atenção, irmãos. Você precisa entender e aprender sobre isso. Porque na sua cabeça e na minha, a gente tem muitos nós acerca da justiça de Deus, acerca da bondade de Deus, acerca do mal que contemplamos em nós, na criação e tudo. E o tempo todo nós estamos com esse cálculo: será que Deus é justo mesmo? Será que Ele é santo mesmo? Será que Ele existe mesmo? Estamos tateando nos nossos próprios entendimentos, imaginando, fazendo o cálculo, até que um dia, irmão, nós possamos contemplar a verdade e conhecendo a verdade, essa verdade nos liberta. Amém, queridos? Olha só, irmão. Fomos capazes de chegar a ter orgulho do nosso próprio bem e nosso próprio mal. Nós provamos daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que provamos, irmão? Por causa de um senso de orgulho que foi nascendo na mentalidade da mulher e do homem, assim como aconteceu na mentalidade de Satanás. O orgulho de ser um de nós. Olha, Deus sabe que o dia que você comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você se tornará um, como Ele é, um Deus. O não comer daquela árvore trazia o senso de humildade, de continuar sendo o nós de um que é Deus. Mas o orgulho de querer ser Deus, ser um de nós. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 3, 4 a 5. Eu quero ler com você Gênesis 3, 4 a 5. A Bíblia diz assim: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Mentira. Certamente não morrerão. Deus falou: no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Aí a serpente falou assim: não, vocês não vão morrer. Por quê, irmãos? Porque a natureza da morte e o processo da morte, Deus sabe, porque Ele tem toda a sabedoria. A serpente imaginava o que era, de repente, a morte. E ela fez os cálculos dela. E ela falou: não, não vai morrer. Ela era limitada de sabedoria, um conhecimento que ela não tinha de Deus. Pois a mulher e o homem ficaram encantados com a maneira de pensar da serpente. Certamente não morrerão. E ele diz assim: Deus sabe, olha o que a serpente diz, irmão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, verdade, e vocês serão como Deus, verdade, conhecedores do bem e do mal, verdade. Só tem uma grande mentira aqui.
é a ideia de achar que eles não iriam morrer. A ideia de achar que assim, não morrendo, eles seriam como Deus. Olha só, irmãos, em Gênesis 3, 22, agora é Deus dizendo. Gênesis, acabamos de ler, é a serpente dizendo e a mulher dizendo, não, foi isso que Deus falou, então disse a serpente, certamente não morrerão. Agora, lá em Gênesis 3, 22, depois da queda e tudo, olha o que Deus disse, Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus, olha só, irmão, o que Deus disse. Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por quê, irmãos? Porque eles só podiam comer da árvore da vida, que dava vida, comunhão, unidade com o Criador. E isso era uma vida em prova, era comendo daquela árvore. O dia que eles comessem da outra árvore, sabe? Eles iriam morrer. E agora eles não poderiam comer mais daquela árvore lá. Porque se comer dessa árvore é vida, então comer dessa árvore é morte. Foi por isso que Deus protegeu aqui, dizendo, eles não podem comer agora disso daqui, porque senão essa condição aqui caída vai permanecer para sempre. E não vai poder ter uma reconciliação, sabe? Uma volta dessa condição de pecador e de primeira morte. Depois nós vamos ver a revelação da segunda morte, né? Então eles morreram a morte. E aqui Deus está dizendo, então, eles se tornaram, o homem se tornou como um de nós, ou seja, nós somos Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, uma unidade. E ele está dizendo, o homem agora se tornou como um de nós. Não está mais em nós, mas é um. Em vez de ser nós de um, eles se tornaram agora um de nós, com essa capacidade de conhecer o bem e o mal, e agora discernir entre o bem e o mal. Amém, queridos? E não tem problema nenhum o homem conhecer o bem e o mal, pois Deus conhece o bem e o mal. O problema agora, irmão, está em ter desobedecido uma palavra de Deus, porque, irmão, eu penso que o conhecimento que eles adquiriram por desobediência a Deus, comendo do fruto, eles perderam a relação com Deus pela desobediência. E eu entendo que no período da prova, Deus, que vinha todo dia no jardim, daria a eles o conhecimento, por via relacional, por via de tempo determinado, por via de humildade, comunhão e unidade. Mas o homem vai pela mente de Satanás, achando que ele podia ser equivocadamente Deus, conhecendo, cheio. Se é cheio de sabedoria, agora vocês vão ter sabedoria do bem e do mal. Vocês vão ser como Deus. E eu acho que é isso que Deus é. O autoconhecimento, a autoconsciência do bem e mal, não me obriga a ser mal ou agente do mal. Por isso a razão da justificação da morte ou primeira morte. Irmão, essa condição que eles desobedeceram para ter, eles iam ter na obediência de um período que foi quebrado. Então, conhecer o bem e o mal não é o problema. A questão agora é, como vamos nos relacionar com o bem e o mal? Se aquilo que a irmã falou aqui, olha, uma criança não pode herdar a herança de seu pai, porque criança não pode tocar na herança, não tem capacidade para isso. Satanás era menino quando caiu.
em base da relação e do conhecimento que Deus tinha dado para ele. Ele se equivocou. Ele quis adiantar. Se o amor tudo espera, ele agiu fora do amor, porque não esperou. É como se fosse essa gana, sabe, irmão? De que você tem que ter posição, e para isso você pode pisar em qualquer um até chegar lá. Que você tem que ter riqueza, e para isso, meu irmão, não importa o que você tem que fazer para chegar lá, porque o importante é chegar lá. E Deus está dizendo, o importante não é chegar lá. O importante é caminhar aqui. É essa relação de pai e filho. É essa relação de maturidade que vai sendo aperfeiçoado na jornada. Comer da árvore, pensar que é Deus, é tentar adiantar uma coisa por próprio entendimento e tirar o que é mais extraordinário do caráter de Deus, que é a graça. Porque a gente cresce por conhecimento e graça, irmão. É graça e conhecimento. Satanás quis crescer por conhecimento, somente, perdendo a graça. O homem quis crescer e ser como Deus, em conhecimento, por desobediência. Apenas por conhecimento. Prova, ela olhou para a árvore e falou assim, nossa, parece que é agradável para trazer conhecimento. Então, antes, irmão, de qualquer posição, qualquer riqueza, qualquer beleza ou poder que você tenha uma relação com o Criador, porque Ele é amor. E veja bem, irmão, se você procurar só conhecimento, isso vai te deixar orgulhoso. E foi isso que aconteceu com Satanás e acontece com a gente. Porque você acha que Deus é conhecimento, e Deus não é só conhecimento. Deus é uma pessoa relacional, de graça e de verdade. Amém, queridos? E é aqui que entra a base da nossa força. Porque a gente acha que é inteligente. Porque a gente pensa ser forte. Porque a gente pensa ser sábio, porque a gente conhece as coisas, e porque a gente conhece as coisas, nós já vamos nos inflando de orgulho daquilo que a gente sabe. E eu vou falar para vocês, a gente entra nessa capa que imaginamos ser da divindade. Queremos o lugar de Deus. E somos muito meninos. No primeiro dia era para ser 7 dias, era para ser 6 dias de relação. No primeiro dia que ele foi criado, depois que ele foi criado, ele caiu. Tinha mais 5 ou 6 dias, só para vocês entenderem que tinha um período, tinha um tempo de aprendizado com graça e conhecimento, não só conhecimento. O conhecimento nos deixou orgulhosos. A busca apenas pelo conhecimento. E é aqui, irmãos, Deus é bom, não porque nunca conheceu o mal, mas é bom exatamente porque conhece o mal e decide acreditar plenamente do bem. O conhecimento do bem e do mal, irmãos, que é algo moral, que faz parte da característica de Deus em aperfeiçoar quem é criado, ele não é para trazer orgulho, ele é para trazer humildade, pois com humildade, a humildade, irmão, anda de mãos dadas com a sabedoria. Quem procurar a sabedoria, vai encontrar quem é Deus. O negócio é que se você achar que sabedoria é Deus, achar que conhecimento é poder, sem Deus, aqui que está a nossa loucura. Mesmo sendo Deus e criador do mal, o mal criado por Deus é bom.
pois tem o propósito, atenção irmãos, de nivelar o Criador e suas criaturas no conhecimento da natureza pura, santa, do bem do Criador. Então, irmão, o mal é um ponto zero que Deus criou para colocar seres iguais a Ele, para passar uma prova de graça e conhecimento, que é uma relação com Ele em humildade. Isso chama unidade. O orgulho veio e rompeu isso, por causa da nossa beleza, por causa da nossa sabedoria. O nosso orgulho. E o que acontece? Deus pega então esse ponto, o mal, e agora Ele nivela todo mundo. Quem? As criaturas, e agora também Ele se coloca com humildade, irmãos, também no mesmo nivelamento do mal. Como assim? É daí que vem a frase: a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Como assim? É porque Deus pega tudo isso, nivela para toda a criação. Aí Ele pega e mergulha na criação e passa pelo mesmo processo, na mesma condição. Vou te dar textos para você entender e desenrolar esse raciocínio. Abra comigo em Hebreus capítulo 5. Versículos 11 e 14. Aleluia. Pois, se todos são tentados, abre o texto aí, depois eu vou ler. Pois se todos são tentados pelo próprio mau desejo, isso mostra que deixaram livremente de escolher sobre o bem natural e original de ser. Todos os seres criados que escolheram pelo mal, escolheram primeiro deixar o bem puro de Deus. Então, quando foi encontrado maldade nele, nesse dia que foi encontrado maldade nele, foi quando ele escolheu deixar, abandonar a pureza do bem de Deus. Ou seja, irmão, ele tinha o bem puro de Deus, ele tinha a perfeição de Deus, ele tinha a relação perfeita com Deus, mas ele perde isso na relação quando ele escolhe pelo mal. E viver no desenvolvimento desse conhecimento do mal. Olha só, Hebreus capítulo 5, 11 a 14, vai dizer assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Versículo 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. E o 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, ou seja, maduros, os quais, olha isso aqui, igreja, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernirem tanto o bem quanto o mal. Quem é um ser maduro diante do bem e do mal? É aquele que conhece o bem e o mal. Mas ele, pela constância de exercício, ele vai tirando o mal do bem, o bem do mal. Isso lhe traz uma plenitude de justiça, porque agora ele sabe separar o bem e o mal, e mesmo que o mal esteja ali, ele escolhe o bem. O processo com os anjos e o processo com a humanidade era esse, de uma relação de graça com o Criador, que iria fazer com que eles conhecessem o bem e o mal, mas eles poderiam ter nessa relação de humildade, unidade com Deus. E eles quebraram isso, irmãos, por causa do orgulho de querer adquirir conhecimento, achando que Deus é qualquer coisa que a gente pensa ser.
nós nos enganamos no nosso próprio conhecimento. E a Bíblia está dizendo que os maduros, aqueles que têm maturidade, são aqueles que sabem discernir o bem do mal. Nós adiantamos isso, ficamos sem o Criador. Nós, com o Criador, iríamos atingir essa maturidade, em unidade e em humildade. Mas o orgulho nos levou à queda, nos levou ao pecado. E agora, irmão, como crianças, a gente faz o mal, e a gente não consegue discernir, a gente não consegue mais separar o bem do mal. E Deus é aquele que consegue, pois Ele é perfeito em sabedoria. Olha só. Abra comigo, eu já li para vocês 1 Coríntios 1, 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Vá comigo lá em Hebreus 4, versículo 14 e 15. Eu estou tentando adiantar aqui. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 15. Diz assim o texto, irmãos: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Amém, igreja? Olha isso aqui, irmãos. Por que eu disse que o mal de Deus é bom? Porque iria nivelar tantas criaturas que podem ter relação com Deus e ser igual a Deus, em humildade e não em orgulho. Por quê? Porque Deus se fez homem, e isso é uma fraqueza. Deus mostra que pode ser fraco, e não tem problema nenhum nisso. Porque a força e a fraqueza para Deus é uma só. Não tem ostentação para Deus. Deus não tem problema com isso, em se mostrar fraco. Quando Ele se mostra fraco, mesmo Ele se mostrando fraco, ainda é mais forte que a força dos homens. Quando Ele se mostra numa loucura, porque a Bíblia diz que o Evangelho é uma loucura, e é uma loucura porque o próprio Criador se coloca no lugar da criação, e em Jesus, Ele passa por toda a tentação do mal, inclusive da serpente, e Ele não peca, irmãos. Amém, queridos? E não peca por quê? Porque tem uma relação com o Pai, porque tem uma relação com Deus de humildade. Amém, queridos? Olha só, e Ele não peca. Aleluia. Então, assim como o homem poderia estar no jardim e passando todo dia lá pela árvore e tal, e ir crescendo em graça e em conhecimento, assim Deus veio, mesmo conhecendo o bem e o mal, em carne humana, Ele, por medida de unidade e humildade, Ele se esvaziando da divindade, se esvaziando da humanidade, Ele vai sendo obediente em amor. Então não tem problema nenhum você conhecer o bem e o mal. O problema é você escolher pelo mal. O problema é você acreditar no mal, a ponto de ceder e ser agente do mal. A Bíblia diz que Jesus caminhou entre o bem e o mal da sua carnalidade. Conhecendo o bem e o mal, Ele separou-se do mal e Ele não pecou. Amém, igreja? E isso é extraordinário demais. Amém, queridos? Ele estava na mesma condição que você, na mesma condição do primeiro Adão. Mas Ele mostra que o caminho da sabedoria é a humildade. Ele mostra que a verdadeira divindade está na unidade da obediência, da humildade. Queridos irmãos, é interessante isso, porque
nós vamos também, nós corremos um risco, porque agora, conhecendo sobre a sabedoria de Deus, conhecendo o bem e o mal, conhecendo inclusive sobre o Evangelho, que mostra todas essas verdades, a gente pode, atenção irmãos, ainda, talvez resolver o problema do mal na gente, mas a gente ainda tem um problema a resolver, que é o nosso próprio bem. O nosso próprio bem não é o bem de Deus, o bem de Deus é puro, e o nosso próprio bem se misturou com o mal nessa natureza humana, e aí a gente tem um problema. Porque a gente acha que vir para Deus e caminhar com Deus, estar na igreja, ouvir o Evangelho e aprender do Evangelho, é ir apenas se separando do mal e ficando com o bem. Mas eu queria te alertar uma coisa: cuidado. Porque você pode adquirir uma falsa humildade. Por causa de se revestir de muita força ou de conhecimento do próprio Deus, se você não tratar o mal no seu bem, que você nem enxerga talvez, mas Deus enxerga, porque está na natureza humana, você precisa morrer para essa natureza humana. E aqui que está algo extraordinário que o Espírito Santo falou para mim, que eu chorei à tarde, sentindo esse peso. Tão extraordinário foi Jesus se separando do mal e não pecando, irmão. Tão extraordinário foi Jesus não se orgulhando do bem que estava fazendo. E o sinal disso é ir morrer na cruz. Por quê, irmãos? Porque a cruz era uma sentença de quem era culpado, e ele não era culpado. Então, irmão, com toda razão e justiça entre os céus e a terra, Jesus podia sair daquela cruz e podia falar por seus ofensores e adversários, e até mesmo para o inimigo, que é Satanás, que o poder dele, ele podia exercer, porque ele não tinha pecado. Assim como naquele dia, aquela mulher que estava em adultério, foi liberada porque os outros tinham pecado, mas aquele que não tinha pecado poderia executá-la com justiça. Ele não executa, ele perdoa. Jesus poderia se vangloriar, Jesus, em carne humana, poderia se orgulhar do próprio bem que estava fazendo naquela cruz. Mas quando ele escolhe morrer, exatamente para terminar essa natureza na carne humana, irmãos, isso mostra a humildade de Jesus. Porque ele poderia ter orgulho e se levantar de lá, e ele tinha toda a justiça e toda a razão para se levantar daquela cruz e eliminar seus inimigos e ficar até aqui, até hoje, com a gente. Mas, ao morrer, a morte de cruz, a Bíblia diz que ele foi humilde e foi a morte e morte de cruz. Amém, irmãos? E aqui que eu queria falar com você, irmão. Jesus não pecar na cruz se torna a autoridade de redenção do meu próprio mal, das minhas culpas, do meu próprio mal. Mas Jesus se manter humilde na cruz e morrer, ele se torna aquele redentor que pode fazer redenção do meu próprio bem, em que eu posso me orgulhar. Como assim, pastor? Você precisa se arrepender do seu próprio mal, mas você também precisa se arrepender do seu próprio bem. Porque o seu próprio bem pode estar
corrompido pelo orgulho. Quando você faz o bem, você não faz o pecado. Mas quando você faz o bem com orgulho, como se fosse importante. Presta atenção, irmão. Fazer o bem é um dever. Você nasceu, a sua natureza, ela foi criada para o bem, não para o mal. E fazer o bem, irmão, não te dá condicionamento especial. Você só volta à sua origem. Você só é o que precisa ser. E isso não pode te dar orgulho. Você não pode se envaidecer com isso. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses 2:23. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, irmão, estar na igreja, lendo a Bíblia, conhecendo bem, saiba, isso é muito bom, só que você precisa morrer em humildade para essa natureza que você tem, para o conhecimento que você tem, para a posição que você tem, para aquilo que você acha que você tem. Você precisa morrer. Você precisa experimentar uma nova natureza, porque é nessa nova natureza que tem a justificação dos seus pecados. Eu vi esses dias o Paulo Borges falando uma frase muito interessante. Ele dizia sobre iniquidade e pecado. E pecado é o mal que nós mostramos do nosso mal. Iniquidade é o quanto nós mostramos do bem do nosso mal. Ele dizia que nos últimos dias o amor de muito vai esfriar, não porque nós vamos estar escandalizados com o mal no mundo. Não, irmão. É porque estaremos escandalizados com o bem, o direito do bem. Lá em Mateus 24, 9 a 14 vai dizer: então eles os entregaram para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Irmãos, nós seremos perseguidos por causa do nome dele, e naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Com falsa humildade, com um evangelho que não é da cruz, mas o evangelho que é de qualquer coisa, menos da cruz, menos de morrer para si mesmo, com orgulho do próprio evangelho, falsos mestres, falsos profetas, vão enganar a muitos. O que pode ser mais chocante diante da verdade de nossa reputação, diante dos homens de Deus? A franqueza de nossas fraquezas ou a falsidade de nossas forças? Irmão, a palavra de Deus está dizendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas quando você usa da fraqueza como uma maneira de mascarar, e aí você usa de certas forças para não expor a própria fraqueza ou aceitar a própria fraqueza que tem. No que, irmãos, nós podemos nos orgulhar ou nos gloriar? Me parece que, em bom senso, não conseguimos nos orgulhar do nosso mal. Claro que não. Me parece que o homem de bem tem vergonha do seu mal, e isso é verdade. Mas o homem de bem consegue ter orgulho de seu bem, e isso parece ser algo misturado com mal, e isso cheira mal. Diante de Deus, que o bem
se mantém puro e sem mal, é também um desafio de redenção para o Espírito de Deus no homem. Eu quero ler com vocês, lá em Jó 33, 6 a 18, eu quero encerrar com esses trechos aqui, essa parte. Abre lá, por favor, Jó 33, 6 a 18. Vai dizer assim, eu quero trazer para vocês o exemplo de Jó, e ele diz assim: o último amigo vai fazer um conselho para ele. 2 amigos de Jó já tinham falado, e agora esse que é mais jovem espera os mais velhos falarem com Jó, e aí ele vai falar, e quando ele vai falar, ele diz assim no versículo 6: sou igual a você diante de Deus, eu também fui feito de barro. Por isso não lhe devo inspirar temor, e a minha mão não há de ser pesada sobre você. Mas você disse ao meu alcance, eu ouvi bem as palavras. Olha o que Jó disse diante dos amigos ou diante de Deus, irmão. Você lembra da história de Jó? Sofreu e tal e tudo mais. Olha isso aqui, irmãos. Olha o que o último amigo dele chegou e disse. Olha o que ele repetiu das palavras de Jó. Em algum momento Jó disse: estou limpo e sem pecado. Estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade. Ele me considera seu inimigo. Olha o que Jó fala e pensa acerca de si mesmo e de Deus. Versículo 11. Ele acorrenta os meus pés. Ele está dizendo que Deus acorrenta os pés. Vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu lhe digo que você não está certo, por enquanto Deus é maior do que o homem. Porque você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens? Olha o amigo dizendo: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências. Versículo 17, irmão. Por que Deus fala? Para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho. Livrar o homem do seu mal, do seu pecado, mas também livrar o homem do seu próprio bem, do seu próprio orgulho de achar que isso é bem, ou que ele tenha bem. O versículo 18 vai dizer: para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Atenção, irmãos. Olha o que esse amigo diz. Diz assim: olha, Deus, quando fala aos homens, ele só tem um objetivo: livrar vocês do mal e do orgulho. Homens, vocês que se misturaram com bem e mal, eu quero livrar vocês do mal e quero livrar vocês do orgulho do bem que é de vocês. Deus tinha clareza, irmão, quanto ao orgulho de fazer o mal no coração de Satanás. Talvez o próprio Satanás não tinha essa clareza. Quando Satanás veio diante de Deus para falar: deixa eu tocar no Jó, Deus tinha clareza do orgulho no coração de Satanás, do mal que ele queria fazer. Talvez Satanás nem tinha essa noção. Mas Deus também, olha isso aqui, irmãos, Deus também tinha clareza do orgulho de fazer o bem no coração de Jó. Parece que Jó não tinha ainda essa clareza. Porque Jó dizia: eu não tenho pecado. Eu estou fazendo sacrifício por mim e pelos meus filhos. Eu peço. Eu estou evitando o mal. A Bíblia diz, irmão, lá em Jó 42, 1, 6, diz assim: então Jó respondeu ao Senhor. Lá no final, irmãos. Então veja bem, irmãos. A Bíblia diz que Deus diz de Jó que ele era um homem íntegro, que era um homem justo e que evitava fazer o mal. Ele evitava fazer o mal, então ele fazia o bem. Mas a gente entende que Jó era alguém que se orgulhava do próprio bem que fazia. E isso ele não tinha clareza, mas Deus tinha clareza. E Deus veio para tratar Jó. E quando Jó é tratado por Deus, lá no final, eu quero concluir com você, Jó 42, versículo 1,
vai dizer assim, olha só, irmão, depois que Deus passa por ele, fala um monte de coisa para Jó, Jó vai minguando, vai ficando assim, contemplando a sabedoria de Deus, o manifestar de Deus, diante dos seus olhos e ouvidos. E aí quando Deus diz, agora fala Jó, o que você pode responder? Lá no versículo 1 de Jó 42, ele vai dizer, então Jó respondeu ao Senhor, olha isso aqui, irmãos, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Olha isso aqui, irmão. Deus pergunta para ele, você não sabe de tudo, Jó. Você está se orgulhando naquilo que você sabe fazer de bem diante de mim. Mas você ainda está obscurecido, ainda falta clareza. Olha isso aqui, irmão. Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu dissestes, agora escute, eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E o versículo 6, irmãos. Por isso, olha o que Jó conclui dizendo, por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó era um homem íntegro, justo, não fazia o mal, evitava fazer o mal, mas o bem que ele fazia, irmão, ele se achava, ele se vangloriava, e a conclusão de contemplar Deus e ouvir Deus, a clareza do conhecimento de Deus agora vem sobre o seu coração e a sua mente, e ele declara, por isso eu me humilho, por isso eu menosprezo a mim mesmo. Por quê? Por que Jó conclui assim? Porque ele não menosprezava, ele honrava a si mesmo em orgulho daquilo de bem que ele fazia. E Deus permitiu Satanás tocar, Deus fez todo esse processo para que Jó aprendesse do próprio Deus, dessa relação com Deus, que o bem que nós fazemos, nós não podemos se orgulhar disso, porque o próprio orgulho é um princípio de queda. Em 2 Coríntios 11:30 vai dizer, se devo me orgulhar, Paulo diz, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Amém, queridos? Fique de pé, por favor. 2 Coríntios 12, 5 a 10. Fique de pé. Se você puder, feche os teus olhos. Eu sei que o Espírito Santo vai permear seu coração e mente com a palavra, mas eu gostaria de fazer você ouvir mais um pouco da palavra. E em 2 Coríntios 12, 5 a 10 vai dizer, nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo. Paulo está dizendo, olha, tem um homem espiritual que é de uma nova natureza, e é nesse homem, que é o homem segundo a imagem de Deus, que é Jesus em mim, é nesse que eu vou me gloriar, mas não em mim mesmo, no meu eu, no meu ego, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações de Deus, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repose em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Aleluia.
com os seus ouvidos abertos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, 6 a 9, olha o que declara Jesus à igreja de Filadélfia. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os teus olhos. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém fecha, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Amém, igreja? Aleluia. Agora eu quero te passar ao que Jesus fala no mesmo capítulo, a igreja de Laodiceia. Ele diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Escute, igreja, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Irmão, você não é fraco nem forte, você é aqui misturado. Olha isso aqui, irmãos, cuidado. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Ei, você que diz que já tem tudo, você que diz que não precisa de nada, você que diz que é forte, olha isso aqui, irmãos, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir as suas vergonhas ou vergonhosas nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Amém, irmãos? Repreendo e disciplino aqueles que amo, por isso seja diligente, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querida igreja, quando Jesus disse: você tem pouca força, é porque nós que temos pouca força, dependemos da força que está em nós, que é Ele em nós, a esperança da glória. Nós não temos motivo algum para nos gloriar ou nos orgulhar, a não ser nas nossas fraquezas, a não ser nas nossas necessidades. Por favor, irmão, vamos correr para a cruz, não vamos sair dela. Por favor, igreja, o Senhor está dizendo que pobre, nu, sabe, essa figura que Jesus está dizendo é a figura dele na cruz. E essa é a figura que nós temos que ter de nós mesmos, pecadores, orgulhosos, diante da cruz. Temos que ser como essa visão que Jesus diz. Ele se passou nessa figura, nu, ele ficou na cruz. Pobre, em fraqueza ele morre, mas em força e poder de Deus, ele ressuscita ao terceiro dia, igreja. Então, meu irmão, o tempo agora é de cruz. O evangelho agora é de cruz. E o evangelho agora para o mundo todo é o evangelho do reino, é o evangelho da cruz, igreja. E é aí, na cruz, que nós vamos glorificando a Deus, que o poder de Deus vai se aperfeiçoando, e nós vamos glorificando a Ele, e não a nós mesmos. Aleluia. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos, abra o teu coração, faz uma oração, diante daquele que tem todo o poder, e se fez fraco, se humilhou, se despiu,
Aleluia. E foi até a morte, morte de cruz, não se orgulhando do próprio bem, mas se humilhando e se esvaziando de todo orgulho. Aleluia. Ele se entrega para morrer em nosso lugar. É nós que somos dignos de compaixão, é nós que somos homens miseráveis, é nós que estamos nus, é nós que estamos pobres, é nós que estamos fracos. Aleluia. Mas Ele se passou neste lugar para ser aquele que aperfeiçoa, aleluia, com todo o poder dele em nossas fraquezas. Amém, igreja?